E aí, pessoal? Muito bom estar com vocês mais uma vez e hoje com uma presença ilustre, um amigo do peito, um amigo muito pessoal, muito querido, o psicólogo Walter Nascimento. Seja bem-vindo, viu? Amém, obrigado. Bacana. Boa. E hoje nós falaremos de um assunto diferente e dificilmente abordado, né? Falaremos sobre a ausência de um pai. E como estamos nas vésperas do Dia dos Pais, né? Aproveitaremos para desbravar esse assunto. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva e também ative o sininho, importante, né, Gordinho? Ative o sininho lá para as notificações, tá bom? Bora lá? Maravilha, gente. E vamos lá, para a gente adiantar, Walter, vamos falar sobre os pais. O Dia dos Pais está chegando, né? E claro, você teve uma perda recente de seu pai e você é psicólogo. É uma curiosidade minha, tá? Como você tem lidado com a perda dele? Não, a pergunta é interessante. A Ok. pergunta é interessante. Porém, o que você trouxe anteriormente, Hum, você trouxe duas palavras ali muito forte: perda recentemente. uau, ok. E a questão da perda é algo muito forte dentro das nossas emoções do indivíduo, principalmente nesse período pós-pandemia. Então, eu creio que a pergunta ideal, Hum, tá? A pergunta ideal não é quem foi meu pai, porque certo. falar se meu pai foi bom, se meu pai foi ruim, se meu pai deu destino, não deu destino, eu acho que não é o ideal nesse momento. O ideal nesse momento é que a vida, para mim, para o meu irmão, para minha irmã, para minha mãe, ela mudou de fase. Certo. A vida mudou de fase. E a pergunta ideal, sabe qual seria? Qual? Como é viver sem ele? Uau. Cara, viver sem meu pai é tipo assim, Vini, é, eu tenho que tomar algumas atitudes e Certo. cadê meu pai? É. Porque a ideia é trazer a experiência do meu pai sobre um projeto que eu estou montando de vida. Então falta o olhar dele, falta às vezes aquele olhar de aprovação, aquela felicidade, porque o filho está evoluindo. Então viver sem ele fica nessa dependência às vezes. Cadê meu pai? Então de uma certa forma é como você se tornar adulto forçado Hum. quando Uau. você tem uma perda. Uau. É muito louco, cara. É uma resiliência assim muito forte, cara. E também manter o orgulho que ele sempre teve da família. Então, manter esse orgulho é um dos maiores desafios hoje que eu tenho enfrentado. Entendi. Muito bom. Mas eu pergunto para você também, Uau. Pinga fogo? Piga Fogo, como que é para você Hum. viver com um pai presente, que é um cara magnífico, um É. palmeirense? Falar do meu pai é mexer com o coração, né? Mexe comigo, né? Ah, meu pai, assim, você vai dar risada, né? Meu pai, quando ele tinha 18 anos, cara, porque assim, falar hoje, todo mundo fala. Sim, É fácil, né? Ele vai assistir depois, né? Ou ele vai dar uma bronca ou ele vai gostar do vídeo. Espero que ele goste do vídeo. Mas falar hoje é muito fácil. Mas para falar hoje do meu pai, eu preciso voltar no tempo. Assim como você se referiu agora ao seu pai, eu preciso voltar no tempo. E tem um negócio, cara, que você vai rachar. Quando eu tinha 18 anos, eu completei 18 anos. essa história é legal. Quando eu completei 18 anos, estava dormindo, era muito cedo. Eu prestava serviço fazendo consertando computador, né, redes e tal, prestação de serviço, mas não tinha um emprego aí no CLT e tal, porque era menor de idade. Eu fiz 18 anos, 2 do 7, era umas 8 e pouco da manhã. É, ele abriu a porta, minha mãe estava junto também, e a primeira coisa que eles falaram assim, levanta, porque filho meu, né, completando 18 anos, a maioridade, e não levantou para ir atrás de emprego, isso não é como hoje, né, gente? Pode fazer um negócio hoje, a molecada hoje expulsa o pai do quarto. Mas assim, eles levantaram, me fez levantar tal. Eu acordei assustado, né? E, cara, aquilo pra mim, na época, porque a gente é meio rebelde, né? Quando a gente é muito jovem, a gente não é rebelde, né? Mas aquilo foi um divisor de águas pra mim, porque
comecei a entender os valores da responsabilidade. Então, meu pai ele é uma referência para mim em todos os sentidos. Um cara que fez 2 faculdades para poder dar um pouco mais de qualidade de vida para os filhos, se sacrificou junto com minha mãe. Minha mãe é demais também falar dela. Mas hoje, falando sobre os pais, né? Ele é uma referência para mim, cara. Ele é uma referência. E depois ele vai me matar de escutar isso aí. Eu não prestava serviço de computador, estava fazendo a manutenção, enfim. Aí eu atendi uma escola. E nesse dia eu estava zerado. Assim, né? Quem mexia com o computador hoje já fica zerado. Quem mexia naquela época, gente, mais ainda. Era zeradão. Era zeradão, era zeradão. E aí eu fui com a passagem, que só tinha dinheiro para passagem. Eu fui lá porque eles me ligaram, né? Porque tinha dado problema no computador. Eu fui só com a passagem, não tinha grana. Por quê? Porque eles iam me pagar. Eu ia consertar o computador lá e eu ia voltar, né? Com o dinheiro, pagando a passagem, tudo certinho. Morreu tudo ao contrário. O computador, o problema não era o software, era o hardware. Eu precisava voltar para fazer o conserto. E assim, bichão. Hoje os computadores é pequenininho, bolachinha. Outra tecnologia, totalmente 20 e diferente. poucos anos atrás era ferro puro, o negócio era pesado. Sem a grana, por quê? Porque em vez de eles pagarem dinheiro, pagou em cheque. E aí eu falei, e agora? Né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir no banco e tal. Aí eu falei, vou ligar pro meu pai. Ele me busca. Né? Beleza, Teté. Liguei para ele, pai, seguinte, vim aqui, só tinha dinheiro para vir, tava contando com o dinheiro que ia me pagar, né? E pagar em cheque. E eu tenho que trazer o computador. O computador é pesado. Você me busca? Qual que você acha que foi a resposta dele? Chuta. Tô chegando. Não, não. Não vou. O trabalho não é seu? Te vira, tenha responsabilidade. Aí eu falei, mas Você não pensou nisso? muito jovem, né? A gente é cabeça dura. E aí, eu falei assim, poxa, mas tô sem dinheiro, como é que eu vou a pé se eu tô com o computador? Ele falou assim, o trabalho é teu, vem a pé. Ah, desligou. Eu Cara, fiquei... teu pai tem um destino forte, hein, meu? Não, na época eu fiquei muito bravo, né, gente? Eu fiquei muito bravo. Mas assim, foram 5 quilômetros sol escaldante com um gabinete gigante de ferro pesado. E eu fui os 5. Eu fui na fúria do leão, né? Quando a gente tá com raiva, a gente anda mais, corre mais, né? E aí, cara, eu chegando lá, eu não quis nem olhar para ele. Eu fiquei uma semana sem falar com ele. Ele quieto, viu? Ele quieto, sem falar nada. Passou uma semana, ele veio conversar comigo, né? E aí, tá mais calmo? Não, tô mais calmo. Tá bravo ainda? Não. Tô decepcionado. Poxa, eu andei quase 5 quilômetros com um negócio que vim, né? Até machucando, pesado e tal. E aí ele falou assim, o que você aprendeu com isso? Que eu aprendi com isso? Eu vou te dar um conselho. Por que eu fiz isso com você? Porque a sociedade, ela vai te cobrar de uma forma e você tem que estar à altura para responder para ela. Nós temos que ter responsabilidade. Sim. Aquela atitude na época, eu fiquei muito bravo. Hoje, sabe o que eu faria? Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava lá, naquele exato momento, dava um beijo nele e agradecia e falava assim, pai, pode cobrar, pode bater mais, pode me cobrar mais. Porque aquilo ali foi um divisor de águas para minha vida. Porque eu aprendi, através daquilo, a ter responsabilidade com o meu lar, com a minha esposa, com a minha família, com o meu emprego, com a empresa, cara, com o ministério. São pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes dependem. E como é que você vai lidar? Você está me dizendo então que, com toda essa história que você trouxe, desde a primeira, que teu pai te acordou lá, e vamos embora trabalhar, 18 anos, vai ganhar vida, como eu ganhei. Depois dessa história que tu trouxe, você está dizendo que você voltaria no tempo, se pudesse, e falaria pro teu pai, cobra mais. Pô, sem dúvidas. Por quê? Cara, porque me fez um homem. Não deu certo. Muito. Hoje eu atesto e valido toda a forma de criação. Hoje eu sou uma pessoa em que tenho responsabilidade e valores. Isso eu acho que é a parte fundamental. Bacana. Mas vamos lá, eu falei de mim, na verdade era só para ele falar, tá? Ele fez o pinga-fogo comigo e foi muito legal isso aí, agregou bastante. Mas eu quero voltar ainda no assunto do seu pai. Mas assim, focando um pouco mais em você. Então eu te pergunto, né?
Como você fez para reorganizar a sua vida após o falecimento dele? Ô, Vini, essa reorganização pós, né, o momento com meu pai, ela é muito louca. Hum, Porque a nossa mente, Vinícius, ela todos os dias, né, a minha mente, ela tenta trazer uma autocobrança, que eu hum, poderia ter feito algo mais. hum. E assim, de todos os pacientes que eu já atendi, a maioria deles externam isso. Cara, é uma cobrança que começa a vir, por mais que tenha os 5 estágios do luto, mas começa a vir uma autocobrança. Eu, por exemplo, eu entro numa briga interna. Sim, pera, fala um pouco mais sobre essa briga interna. Não entendi, É né? tipo assim, ó, vou te explicar. Quando eu falo uma briga interna, brigo com a minha mente, Hum, então nós temos o cérebro. O cérebro é algo físico, é um certo. órgão, ok? Ok, E dentro do cérebro é onde se constrói a mente. ok, E dentro dessa mente é onde fica todo o meu histórico de vida. ok. Então, conforme você trouxe aqui alguma história de vida. Por quê? Porque isso está na sua memória. Marcou. Tá no seu HD, tá no seu pendrive, tá na nuvem. A nuvem é a sua memória. Ok, E isso está dentro da mente, ok? Então, perfeito. Com o passar do tempo, você começa a formar o pensamento. É certo. onde você começa a confrontar o que você tem guardado dentro da mente, que teu pai te ajudou a você construir. Certo. Teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, todo mundo, a sociedade em si. Perfeito. Então, todos os dias, Vinícius, a minha mente, o meu pensamento, eles. Olha que impressionante. A nossa mente só traz à memória situações drásticas, de situações ruins, Verdade. situações doloridas. Porque parece não, é algo muito normal isso ocorrer. Ok. Tá? E a mente é isso, ela traz isso, traz tristeza, só traz coisas ruins. E é Então, assim mesmo. quando você fala assim, como você reorganizou toda a história de vida, toda a sua vida depois da perda do seu pai? Cara, começou uma briga interna com aquilo que a minha mente trazia. Então, vou simplificar. Os meus pensamentos, eles querem definir todos os dias como eu tenho que viver. Caramba. Então, não é eu que defino como eu quero viver. Quem está definindo é a minha mente. E é notório. Então, essa autocobrança que eu poderia ter feito algo mais para o meu pai, eu deveria ter feito algo mais. Cara, enquanto meu pai viveu, eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, fizemos o que tinha que ser feito pelo meu pai. Certo. Meu pai foi um cara incrível, meu pai foi acima da média. Então, a briga interna, hoje eu brigo internamente lembrando da história que meu pai deixou. Eu não choro, hoje mesmo eu já chorei, mas eu não choro, todos os dias eu choro com a ausência do meu pai, já são 2 anos, mas eu não choro pela dor. Certo. Eu choro pela história que ele deixou. Uau. É ali que eu fico preso. Então, quando o meu pensamento quer trazer algo, algum momento que aconteceu algo que não foi legal com meu pai, cara, eu já bloqueio isso na mente e falo, não, pensamento, guarda isso lá, eu quero lembrar da história que eu tive com meu pai. Os momentos que marcaram a minha essência. Que louco isso, gente. Essa é a briga interna. Eu tenho que dominar os meus pensamentos, e não os pensamentos me dominarem. Certo. Esse é o estilo de vida. E eu te pergunto, seu pai tinha orgulho de você? Vini, o meu pai, acho que todo pai, acho que não, tenho a plena convicção, eu sou pai. Todo pai tem orgulho do filho. Certo. E todo pai, ele desenha para que o filho dê respostas do orgulho que ele tem. Então, vou por outro caminho. Eu tenho amigos e colegas, vou falar do mundo corporativo, pai. Eu tenho amigos e colegas que, quando o pai faleceu, ele era simplesmente um ajudante, um atendente, com muito respeito, essas profissões. E hoje, ele é o diretor de uma empresa, hoje ele é o gerente de uma empresa. Então, o orgulho do pai é que o filho venha fluir nessa terra. E quando o pai ele não está presente para enxergar onde o filho chegou, eu costumo dizer que nós, filhos, estamos mantendo o orgulho que o pai sempre teve. Porque se meu pai estivesse hoje aqui, ele estaria muito orgulhoso dos filhos que ele criou, que ele gerou e deu destino, como seu pai fez contigo e você disse que deu certo. Então, assim, se meu pai tem orgulho, não só de quem eu sou, mas todo pai tem orgulho do que o filho é e onde o filho está chegando. Se não está presente, a gente vai mantendo esse orgulho
em evidência. Eu creio veemente que ele sempre teve orgulho. Cara, que louco isso. Ó. Gente, esse bate-papo aqui, a qualidade ele é muito grande e poderia desbravar assim várias horas, mas a proposta era fazer um bate-papo curto, né? E se a gente pudesse passar algo para os internautas, Dia dos Pais da Manhã, que conselho você poderia dar? Fica preso na história. Traga a sua memória, a Bíblia diz, né? Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Jeremias. E o que te dá esperança é você ficar preso na história, que seu pai sempre desenhou para contigo. Então, meu conselho é esse: traga a história que teu pai formou contigo e fica ali. Brigue internamente e seja um orgulho. Mantenha o orgulho que ele sempre teve. É isso aí. Poxa, legal. Gente, obrigado. Esse é um vídeo que vocês podem compartilhar com outras pessoas que vocês conhecem que pode estar passando por uma dificuldade, uma perda, precisem ressignificar, né? Acho muito importante. Então, assim, aproveitem, curtam bastante. Foi com muito carinho que nós produzimos. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho, não só com a minha família, por você ser uma referência para muitas pessoas e com certeza aquilo que você tem feito tem dado muito fruto. Obrigado pela tua vida. Para te achar na internet, Walter Underline Nascimento. Instagram? Sim. Segue ele lá, assim, vale muito a pena. Tem muito conteúdo lá? Tem alguns, mas em breve a gente vai lançar um material bem bacana aí. Legal. Tá no laboratório. Legal. Gente, compartilhe, curta mais uma vez, te agradeço e até breve, próximo vídeo. Beijão, um abraço.